gente conversa agora com Geraldo Magela, ex-deputado federal e integrante do Grupo Técnico de Cidades da Transição de Governo, que gentilmente nos atende. Magela, bem-vindo, bom dia, obrigada, viu, por conceder essa entrevista aqui para a gente na CNN Brasil. Deputado, na última semana foram entregues os primeiros relatórios com algumas sugestões para mudanças nas estruturas governamentais, também algumas revogações de atos. Esse que foi o primeiro de pelo menos 2 relatórios que devem ser entregues ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E um dos trechos do relatório do Grupo Técnico das Cidades aponta que as obras do Programa de Habitação Social serão paralisadas a partir de fevereiro de 2023 por causa da falta de recursos. Como é que os senhores pretendem solucionar esse problema? Há uma solução? Bom dia, Nicole. Bom dia, Leandro. Nós estamos começando a analisar a partir de segunda-feira quais são as soluções. O quadro que nós encontramos para 2023 é um quadro de caos absoluto. Nós nunca tínhamos visto uma situação tão ruim, tão difícil como a que nós encontramos. Então, nós, a partir de agora, vamos começar a dialogar, tanto internamente no GT, quanto com os demais integrantes da transição, o que fazer para 2023. Só para que vocês tenham uma ideia do que nós estamos falando, a previsão orçamentária para 2022, para o ano que está se encerrando, era de 1,3 bilhão de reais. Para 2023, a previsão foi de 99 milhões, ou seja, mais de 92% de corte no recurso que estava previsto para 2022, para 2023, para essas áreas do Ministério das Cidades. Então, a situação é caótica, é preocupante e nós vamos dialogar para ver o que é possível fazer para repor recursos para as obras, principalmente do Minha Casa Minha Vida, que o presidente Lula já anunciou que vai voltar. Mas há problemas também para saneamento, para a prevenção e o combate aos desastres ambientais que normalmente ocorrem nessa época com as chuvas. Deputado, agora o Leandro Magalhães que fala agora. Obrigado pela participação aqui na CNN hoje. Deputado, qual a situação orçamentária para as áreas de transporte público e prevenção de desastres? A equipe levantou nesse relatório que foi finalizado na última semana? Levantou sim, Leandro, e é um absurdo. Para você ter ideia, nós temos apenas 25 mil reais, isso mesmo. Nós estamos falando de 25 mil reais de previsão para o combate aos desastres ambientais que já começaram a ocorrer, como esse que ocorreu no Paraná agora, as chuvas intensas que estão existindo já em diversas cidades, apenas 25 mil reais. Para o caso de mobilidade, ou seja, para investimento em transporte público nas áreas urbanas, a previsão é de apenas 3 milhões e 500 mil reais. Um absurdo. Nós não imaginávamos que a situação fosse tão caótica e que nos trouxesse tanta preocupação quanto o que nós estamos vendo agora. E diante desse cenário, deputado, o que o governo eleito pode fazer, faltando aí menos de um mês para o fim de 2022 e para o começo do orçamento de 2023, para tentar rearranjar esses recursos e trazer mais dinheiro, como por exemplo, para a defesa, que como o senhor mencionou, tem um valor irrisório? Nicole, a primeira grande preocupação é aprovar a PEC que está sendo dialogada agora com o Congresso Nacional e, com isso, liberar alguns recursos que podem ser usados em áreas como essa de combate a estas situações de desastres ambientais e que é emergencial. Precisa ter dinheiro imediatamente. Então, é provável que ainda no diálogo com a equipe do orçamento, estas questões também estejam sendo resolvidas. Nós ainda não fizemos as previsões para 2023, porque esse trabalho começa amanhã e nós vamos propor um montante para que venha ser recomposto o orçamento do ano que vem. Será no diálogo, será na conversa
com a equipe de transição e o Congresso Nacional, especialmente a Comissão de Orçamento, para recompor orçamentos que são urgentes neste momento. E durante o ano que vem nós vamos dialogar com o futuro Congresso Nacional a recomposição de recursos para a área de habitação, que também foi muito prejudicada. Para você ter ideia, nós precisaríamos de ter, para apenas manter as obras já iniciadas, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E temos apenas 34 milhões. Deputado, era justamente essa pergunta que eu gostaria de fazer, desse dado que o senhor citou agora há pouco. Uma das marcas do ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, foi tentar concluir as obras com pouco dinheiro. Ele conseguiu fazer isso avançando em várias obras, com pouco recurso. Como é que o senhor vê agora, no projeto de lei orçamentária anual para 2023, esse valor de 34,2 milhões para projetos de habitação? É pouco. Não, isso é absolutamente insuficiente. Não dá para fazer absolutamente nada. 34 milhões é apenas uma obra, numa liberação de recursos, levaria todo este montante. Nós estamos falando que seriam necessários, apenas para manter o que está iniciado, 1 bilhão e 600 milhões. Então, você veja que nós, para iniciarmos novas obras, que o presidente Lula já colocou, uma das suas absolutas prioridades é o retorno do Minha Casa Minha Vida. Nós vamos ter que buscar mais recursos para continuar as obras que estão paradas e para iniciar novas obras, para lançarmos novos projetos habitacionais. Então não há solução, não há milagre. Nós vamos ter que dialogar com o Congresso Nacional para colocar recursos para essas áreas que são prioritárias para o presidente Lula, para o governo e para o Brasil. Porque é através dessas obras que nós vamos retomar o crescimento econômico. Nós sabemos que a indústria da construção civil tem um peso importante na retomada do crescimento e é isso que nós vamos buscar. Vamos mostrar para a sociedade e para o Congresso Nacional as dificuldades que encontramos e dialogar para buscar as soluções. Deputado, qual seria a saída? A saída é recompor o orçamento. Nós sabemos que a PEC que está sendo dialogada pode liberar uma parte de recursos e destes recursos liberados, nós temos que recompor o orçamento do futuro Ministério das Cidades, que nós estamos tendo uma sinalização muito positiva de que ele será criado. Quando se foram criados dois grupos, o de cidades e o de desenvolvimento regional, é uma sinalização forte de que o presidente Lula quer recriar o Ministério das Cidades e para fazer todas as obras de mobilidade, as obras de saneamento e as obras de habitação, precisa ter recursos. Eu acabei de dizer aqui que para 2022 o orçamento previsto era 1,3 bilhão, quando na verdade ainda eram recursos insuficientes, era pouco recurso, mas a previsão para 2023 é apenas de 99 milhões. Isso é um caos absoluto, é paralisar todas as obras e nós não queremos que isso aconteça. Deputado, quais outros desafios o novo governo deve encontrar, na avaliação do senhor, na área de cidades e desenvolvimento regional e que foi diagnosticado nesse primeiro relatório entregue ao governo eleito? O grande desafio que nós vamos enfrentar é retomar rapidamente as obras que estão paradas, e são muitas obras. Com isso, nós já vamos colocar recursos para geração de emprego e retomada do crescimento, mas chamar os governadores, os prefeitos, a nos trazerem projetos para que nós possamos, e o presidente Lula já indicou isso, aplicar recursos para a retomada dos grandes projetos, mas especialmente também para termos projetos novos. Nós queremos dialogar sobre a necessidade de implantar saneamento em todos os estados e todos os municípios brasileiros, desde os menores até os maiores. Queremos ter um projeto de mobilidade que atenda à expectativa da população de melhorar o transporte
urbano, transporte público principalmente, que baixe o valor das tarifas, mas especialmente também oferecendo moradia de boas qualidades. E tem uma novidade que nós estamos dialogando, que pode surgir nos próximos dias como um anúncio da nova estrutura do Ministério, que é criar uma secretaria que atenda aos, vamos dizer assim, às periferias das cidades, aquelas áreas que foram implantadas sem infraestrutura, sem legalização, sem saneamento, e que nós vamos criar uma secretaria específica para atender a essa população, também com investimentos para melhorar a condição de vida das populações que vivem nestas regiões. Deputado, em relação às saídas, para poder encontrar recurso para essas áreas fundamentais, sobretudo também a habitação. Uma das saídas, deputado, poderia ser corte. O senhor falou em alterar aí a questão do orçamento. A gente poderia considerar que a próxima bancada, o governo, possa conversar com os parlamentares para tentar mexer nas emendas do relator? Olha, eu quero dizer a você, Leandro, que eu fui relator do orçamento e tive, inclusive, a oportunidade de trabalhar muito claramente com as emendas de relator. As emendas de relator, elas são necessárias para atender algumas áreas do orçamento que não foram previstas durante o processo da elaboração, no processo do governo e mesmo no Congresso Nacional. Nós precisamos dialogar com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ajuda a governar o Brasil. Eu sei que as emendas impositivas foi um grande avanço, porque lá no passado os parlamentares aprovavam o orçamento e depois não tinham qualquer influência sobre ele. Quando se aprovou as emendas impositivas, foi um avanço. Mas daí a aprovar uma possibilidade do relator ficar com a indicação de emendas durante todo o ano, isso precisa ser rediscutido. E certamente nós vamos dialogar com muita clareza sobre as necessidades que o país está enfrentando nesse momento. E nós queremos que o Congresso Nacional, que os deputados e deputadas, senadores e senadoras, nos ajudem a encontrar a melhor solução para que o país volte a crescer, volte a gerar empregos, volte a investir na infraestrutura do país e certamente com o diálogo que nós vamos fazer isso. Deputado, Perdão, pode seguir. Imagina, era só em relação falando agora um pouquinho sobre saneamento básico. Em 2020 a gente teve a aprovação do marco regulatório, do saneamento básico. Qual é a situação que os senhores encontraram fazendo esse diagnóstico e quais são as expectativas, para esses próximos 4 anos, no sentido de avançar com as propostas feitas no próprio regulamento do saneamento básico? Olha, nós percebemos que, infelizmente, se aprovou um novo marco, mas se avançou muito pouco. Nós não conseguimos identificar grandes avanços neste período depois da aprovação do novo marco. Nós sabemos que aí há interesses econômicos das empresas que estão trabalhando, mas que, infelizmente, ainda não produziram os resultados que a própria aprovação previa. Então, nós vamos dialogar. Se houver necessidade de refazer uma orientação, nós vamos fazer uma reorientação, mas sem grandes alterações do que foi feito até este momento, porque nós precisamos olhar o futuro do Brasil a partir das necessidades da nossa população e, certamente, o novo marco precisará ser adequado às necessidades que o Brasil enfrenta. Então, nós queremos dialogar também com as associações que atendem a esta área para saber como fazer. Nós provavelmente vamos propor uma readequação da legislação, mas sem sobressaltos e para atender à melhor necessidade que o Brasil tem neste momento.
Deputado, como o senhor é grande conhecedor, porque já trabalhou com a peça orçamentária no Congresso Nacional, eu citei agora sobre o que poderia mudar no orçamento para poder tentar conseguir recursos, o novo governo conseguir recursos para tocar essas obras, sobretudo na área de habitação. Existem já as emendas parlamentares, né, que é um valor consideravelmente alto, 15 milhões para cada parlamentar. É importante a atuação do parlamentar, não estou aqui negando a atuação do parlamentar nas emendas parlamentares, porque o parlamentar sabe onde há um problema na base dele, né? E sem contar que tem um protagonismo dele ali para as eleições. Em relação às emendas do relator, o senhor não acha que uma das saídas poderia ser, o que eu já ouvi entre alguns parlamentares, o governo tentar estabelecer uma parte do recurso, por exemplo, para os parlamentares indicarem para habitação? Um exemplo dado por um parlamentar essa semana aqui no Congresso. Ou seja, só para explicar melhor, o parlamentar usaria o recurso da emenda de relator para a obra na base lá que interessa para ele, só que teria que indicar alguma obra de habitação que já está estabelecida ali no grupo pelo governo federal, no caso. Ô Leandro, eu vou ser franco com você e com os nossos telespectadores. Eu não vou avançar nesse momento no debate sobre as emendas de relator, porque esse é um assunto que o Congresso Nacional vai dialogar inclusive com a equipe de transição que cuida dessa área. Mas certamente nós vamos precisar do apoio dos parlamentares, não tenho dúvidas. Nós precisamos olhar o orçamento que está previsto para 2023 com o olhar de que nós precisamos de mais dinheiro para habitação, saneamento e mobilidade, mas também sabendo que não é esta a única área que vai disputar recursos no próximo orçamento que será aprovado ainda neste mês. Então nós vamos dialogar não como o futuro Ministério das Cidades, nós vamos dialogar como conjunto de governo e trazendo a preocupação de que se o presidente Lula colocou que o programa Minha Casa Minha Vida é uma das suas absolutas prioridades, nós teremos que trazer recursos. E pode ser sim com o relator. O relator tem demonstrado muito boa vontade, nós temos encontrado muito boa vontade em todas as bancadas. O relato que nós recebemos é que a possibilidade de conversa com o Congresso Nacional é excelente, é muito boa. Então eu quero concordar com você dizendo que os parlamentares serão nossos aliados, eu não tenho dúvidas disso. Agora, a forma de fazer, nós vamos encontrar dialogando. Perfeito. Nós conversamos agora com Geraldo Magela, ex-deputado federal, integrante do Grupo Técnico de Cidades da Transição. Obrigada, deputado, por essa entrevista, pelos esclarecimentos. Uma boa semana para o senhor e até a próxima. À disposição. Um abraço.